pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iniciamos os nossos conteúdos, revisionais para avaliação final. E hoje a gente vai tratar de dois assuntos que são muito próximos, que andam de mãos dadas, que são as fontes de energia e os sistemas de transportes, que claramente a gente percebe que o segundo tem uma larga dependência do primeiro, Então vamos lá, iniciando aqui com as fontes de energia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre fontes de energia é que elas podem ser divididas em dois tipos, em fontes renováveis e em fontes não renováveis. Então a gente vai iniciar pelas não renováveis, que são aquelas que têm uma ampla utilização no mundo inteiro e no Brasil também não é diferente, tá? Então, o que é uma fonte não renovável? Uma fonte não renovável é aquela que o ser humano ela não é capaz de produzi-la. Então, o ser humano depende da produção da natureza. Então, significa dizer, Letícia, que caso os seres humanos utilizem de forma descontrolada essas fontes renováveis, elas vão acabar e vão deixar de existir para sempre? Não, elas vão voltar a se recompor. Só que isso vai levar milhares e milhões de anos. Então a gente diz que ela não consegue se recompor no tempo de vida do ser humano. Então nem eu, nem os meus filhos, nem os meus netos, nem os bisnetos de vocês vão viver tempo suficiente para ver a recomposição, por exemplo, do petróleo, ou do carvão mineral, ou do gás natural, certo? Porque isso se dá, a produção, dessas fontes não renováveis, ela se dá num tempo geológico, que é completamente distinto do nosso tempo de vida humano, que a gente chama de tempo cronológico, tá bom? Então, são fontes que são mais poluentes, São fontes que são muito utilizadas, mas que são mais poluentes e que têm um impacto maior sobre o meio ambiente, tá? Mas elas ainda continuam sendo muito utilizadas por conta do custo, por conta delas já estarem há muito tempo no mercado, por conta das máquinas terem sido produzidas pensando nessa fonte energética, Então isso faz com que até hoje, apesar de já se saber que são fontes esgotáveis e de se saber que são fontes mais poluentes, elas continuam ainda sendo utilizadas, muito embora a gente saiba que haja aí uma busca constante, por fontes de energia mais limpas e fontes renováveis, como a gente vai ver mais na frente, tá? Então vamos lá, dentre as principais a gente destaca o petróleo e o gás natural. Eles estão aqui separados porque o processo de formação deles é semelhante, tá? Então tanto o petróleo como o gás natural, eles se formaram há milhares, milhões de anos atrás em ambientes marinhos, tá, pessoal? Então o que acontece? Eles se formam pela decomposição, pela deposição da matéria orgânica no fundo desses antigos oceanos e depois a decomposição dessa matéria orgânica, tá bom? Então vamos observar aqui essa imagem. Nessa imagem a gente percebe que no início do processo a matéria orgânica se depositando no fundo do oceano e aí com o passar dos anos, com o aumento da pressão exercida tanto pela água como pelos sedimentos, como também pelo aumento da temperatura, a gente vai tendo uma decomposição desse material. A matéria orgânica ela vai se transformando no óleo, que a gente conhece como petróleo, e também no gás, que é utilizado como fonte de energia, que a gente conhece como gás natural, tá bom? Então o processo é semelhante. O que acontece é que o gás natural, geralmente ele é encontrado nas camadas mais superiores, porque o gás é mais leve, pessoal? O gás é mais leve do que o petróleo. Uma outra característica são os subprodutos, pessoal? Os derivados do petróleo, que são tão presentes no nosso cotidiano, Então, como é que eles surgem? Eles não surgem naturalmente, eles vão surgir no processo de refinamento. No processo de refinamento desse petróleo é que vai surgir uma série de subprodutos que são muito utilizados tanto na indústria, como no comércio e também nas residências, nas nossas casas, como por exemplo, a gasolina utilizada nos automóveis, o óleo diesel, óleos lubrificantes para máquinas, o piche, que é utilizado na produção de asfalto. Então tudo isso vai surgir desse processo de refino do petróleo. Lembrando que esses derivados eles não servem somente como fonte de energia, lembrando também que existem muitas
matérias-primas que são derivadas do petróleo, como por exemplo o plástico e a borracha, né, que está aí presente em muitos dos produtos que a gente consome diariamente. A outra fonte de energia, que também tem essa origem fóssil, né, é o carvão mineral, que ele vai se dar, né, ele vai se formar também a partir da transformação da matéria orgânica em ambientes úmidos, pessoal. Essa é a principal diferença do processo de formação do carvão mineral para o processo de formação do petróleo e do gás. Enquanto o petróleo e o gás natural ele se formam em ambientes marinhos, o carvão mineral vai se formar em terra, tá bom? Só que em ambientes úmidos. E aí, como a gente pode perceber nessas duas imagens, quanto maior for o tempo de exposição, quanto maior for a pressão, o calor, né, e o teor de carbono, mais potente, né, ou seja, melhor vai ser esse meu carvão, certo? Lembrando que o carvão mineral ele vai ser uma fonte energética que teve uma importância muito grande no período da Revolução Industrial, né, que é quando a gente vai ter aquela mudança no modo de produção, quando a gente deixa de produzir artesanalmente, né, tudo feito à mão, para produzir utilizando a força das máquinas, né? Então, naquele primeiro momento, o principal combustível, a principal fonte de energia que era utilizada era o carvão mineral, tá? O problema é que é uma fonte também poluente, né? Como a gente citou lá no início. Uma outra curiosidade, pessoal, não confundam o carvão mineral com o carvão vegetal, tá? O carvão vegetal é aquele carvão que o pai de vocês compram para fazer o churrasco no fim de semana, né? Que ele tem um outro processo de formação, ele se forma a partir da queima de vegetais. Aqui não, esse é por um processo de mineralização, ou seja, transformação da matéria orgânica em um mineral, tá bom? E aí a gente chega ainda dentro das fontes não renováveis, nos minerais radioativos, tá bom? Então a gente tem vários, mas aí os principais são o urânio, o rádio, o actínio, tá bom? E como é que eles produzem energia? Eles produzem energia basicamente a partir de uma reação nuclear por fissão. Fissão significa quebra, né? Então quando a gente tem a quebra dos átomos que compõem esses minerais, a gente tem a liberação de uma grande quantidade de energia. E é isso que é utilizado nesse processo, né, de produzir seja combustíveis, seja energia elétrica, né, a partir dessa energia liberada pelo núcleo dos minerais radioativos. Qual é a vantagem, né, pessoal? A vantagem é que é necessário uma quantidade pequena de recursos para se gerar uma quantidade significativa de energia, né? Diferentemente do petróleo, do carvão, do gás, que se demanda uma grande quantidade de recursos, certo? Mas, em contrapartida, a gente tem que saber que trata-se de uma fonte de energia que tem os seus perigos, né? Ela é potencialmente perigosa, tanto por conta de acidentes, como também por conta do lixo que é produzido, né? Os rejeitos que é produzido, que a gente chama de lixo nuclear, ele tem que ter uma destinação adequada, senão pode causar uma série de problemas, né? Então, em termos de acidentes, a gente tem dois grandes acidentes que marcaram a história, né? Chernobyl, né, lá na Ucrânia, e Fukushima no Japão. Chernobyl em decorrência do superaquecimento, né, que levou aí a liberação de muita radiação, e Fukushima que se deu em decorrência de um grande tsunami, né? E aí, finalmente, a gente chega nas chamadas fontes renováveis, né? Que, como o próprio nome já diz, elas se renovam. Então, o ser humano ele consegue produzir energia continuamente a partir dessas fontes. Então, geralmente, são fontes menos poluentes, se comparadas com os combustíveis fósseis, né? E os radioativos que a gente viu anteriormente. Então, algumas delas, né? A principal e a mais utilizada no Brasil é a hidrelétrica, né? Como o próprio nome já diz, ela vai utilizar a força das águas para produzir energia. Só que a gente tem que ter algumas características naturais, e é justamente por isso que nem todos os países do mundo utilizam essa energia, né, com frequência, porque nem todos têm essas peculiaridades. Então, quais são eles, né? Primeiro, elas demandam que existam rios de planalto, tá? E aí vocês lembrem aí do conteúdo de vocês do 6º ano.
Rios de planalto, pessoal, são aqueles rios que têm grandes desníveis, né? Que formam quedas d'água. E aí isso é muito importante, porque na produção de energia hidrelétrica a gente tem a transformação da energia cinética, né? Energia do movimento, que faz com que as turbinas girem, em energia elétrica. Então, se eu não tiver essa força, né? Se eu não tiver esses desníveis, isso não vai contribuir muito para a produção de energia. Então, no caso do Brasil, nós temos um grande potencial, porque no Brasil nós temos uma grande quantidade de rios de planalto. Com relação aos custos, né, para a gente construir essas usinas, ela tem um custo elevado, né, porque são grandes obras de engenharia. Mas, em contrapartida, o recurso principal, que é a água, ela é fornecida meio que gratuitamente pela natureza, né? Então, a médio prazo, esse custo, ele se paga facilmente, tá? Só que não é uma fonte completamente limpa. Como assim, Letícia? As hidrelétricas, elas liberam algum tipo de gás, algum tipo de gases poluentes, do efeito estufa? Não é exatamente isso, né? Mas para que se construa uma usina hidrelétrica, uma das primeiras coisas que tem que se fazer é alterar o curso natural do rio, porque tem que ser construído um grande reservatório, né? Um outro ponto, o desmatamento e o alagamento de grandes áreas para a construção desse reservatório, certo? E o outro é o remanejamento das populações tradicionais. Muitas vezes essas usinas são construídas em regiões onde você tem a presença de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos. Então essas pessoas, elas têm que ser remanejadas, elas têm que ser retiradas da sua terra, né? E ser levada para outras regiões, porque aquela terra vai ser inundada justamente por conta da construção do reservatório, tá bom? Então não é uma fonte completamente limpa, ela vai ter os seus impactos principalmente sociais. A gente tem também a energia eólica, né, que vai ser aquela energia que vai utilizar a força dos ventos, só que ela, assim como a hidrelétrica, ela também não vai ser viável em todos os ambientes. Aí ela só vai ser viável em ambientes onde tem ventos constantes, né, ventos fortes e constantes ali durante todo o ano. Então, nesse sentido, a nossa região, né, a região Nordeste, é uma grande potência, né, porque nós temos essa incidência constante e forte de ventos, né, principalmente o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, é uma fonte bastante limpa e os impactos que ela vai causar no meio ambiente e também na sociedade são mínimos, né, se comparadas às anteriores. E, por fim, a gente tem a energia solar, né, pessoal, que também precisa de algumas características ambientais. E aí, no caso, a principal delas é a maior radiação. Então, eu só posso implementar de forma efetiva, né, e eficiente os meus painéis de energia fotovoltaica se eu tiver uma região que tenha uma alta incidência de radiação solar o ano inteiro, né, ou pelo menos em boa parte do ano. Então, nesse sentido, o Nordeste também é uma potência, né? A gente está aqui muito próximo à linha do Equador, então a gente tem sol praticamente o ano inteiro, né? Então, nesse sentido, somos uma grande potência, tá? Então, é uma fonte também bastante limpa, só que ainda possui alto custo de instalação, né? Então, isso é o que faz com que ela ainda não seja amplamente utilizada no Brasil, esse alto custo de instalação, tá, pessoal? Então, a gente encerra nosso capítulo sobre fontes de energia e inicia aí falando sobre a rede de transportes, né, que vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico do país, né, e que tem uma dependência, como a gente falou no início, das fontes de energia, tá? Então, falando sobre cada um dos modais que temos no Brasil, né, a gente começa falando do modal rodoviário porque ele é o mais utilizado, né? Se a gente for pegar a matriz de transportes, a gente vai ver que o transporte rodoviário ele corresponde a mais de 60%, né, dos modais utilizados. Isso tem todo um contexto histórico, tá, pessoal? Ele vai ganhar um maior destaque a partir da década de 50, né, 1950, com o governo do Juscelino Kubitschek, também chamado de JK, né, que ele vai instituir o chamado Plano de Metas, né, desenvolver o Brasil 50 anos em 5, e aí tem uma série de metas que são impostas, né, educação, integração nacional, industrialização, então tudo isso vai ser colocado.
E aí ele vai eleger, né, tanto para a integração nacional como também para a indústria automobilística, né? Ela vai ser privilegiada nesse contexto, tá bom? Então, até aí a gente tinha uma predominância do transporte ferroviário, mas como a partir da década de 50 a gente vai ter um investimento, né, nessa indústria automobilística, que é a indústria de produção de automóveis, e não só, né, porque para ter automóveis eu preciso de vários outros fatores, né, eu preciso de energia, eu preciso de estradas, né, estradas de qualidade, interligando todo o país. Então tudo isso vai contribuir para que a partir de 1950 eu tenha um crescimento muito grande da utilização do modal rodoviário, tá bom? Em termos de concentração, né, e aí eu já estou falando das estradas, das rodovias, elas vão se concentrar tanto em quantidade, né, em maior quantidade como em maior qualidade, na região centro-sul do Brasil, né, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a região sul como um todo, e também próximo ao litoral, né? Então, nessas porções do território brasileiro, a gente vai ver que existe uma maior oferta de rodovias e rodovias de melhor qualidade, ao passo que a região norte, por exemplo, e a região centro-oeste ainda sofrem com alguns problemas nesse sentido. Então, pontos positivos, tá? É um meio de transporte rápido e flexível. O que isso significa? Que eu posso levar minha mercadoria de um ponto a outro sem ter que utilizar outro meio de transporte. Mas lembrando, pessoal, que ele é rápido para curtas distâncias, tá bom? No caso de um país como o Brasil, que é enorme, né, que tem dimensões continentais, esse meio de transporte ele já não se faz tão eficiente, principalmente se a gente estiver falando aí de transporte de uma mercadoria saindo da região sul para a região nordeste, por exemplo, né? São distâncias muito longas. E aí, por conta também dos combustíveis, né, isso faz com que se torne um meio de transporte mais caro, né? Tanto a questão do combustível, como a manutenção dos automóveis, tá? Então, tudo isso faz com que seja um transporte mais caro e, por consequência, o produto final vai ficar mais caro, né? Os fretes vão ficar mais caros também. O ferroviário, né, os trens, né, os metrôs, ele vai ser responsável por 20% da matriz de transporte. E aí, novamente, o contexto histórico, né? Ele vai ganhar um destaque no Brasil até a década de 50, 60, por aí, no contexto da economia cafeeira, né, pessoal? Na época do auge do café. Então, o transporte ferroviário ele era muito utilizado para levar a produção de café até os portos, né, no litoral e, posteriormente, ser levados para fora, para outros países, né? Mas por uma série de fatores, né, como aqueles que a gente já comentou anteriormente, né, do incentivo ao transporte rodoviário e também por uma falta de integração nacional entre as rodovias, ele vai começar a entrar em decadência, tá bom? Então, é um meio de transporte mais barato, né, justamente por conta das fontes de energia que são utilizadas, mas ele é pouco utilizado, né, principalmente para o transporte de passageiros. Aí ele ainda tem uma representatividade no transporte de cargas, né, principalmente de cargas pesadas, como os minérios de ferro, os grãos, né, mas para o transporte de passageiros ele ainda é pouco utilizado. E o que seria uma ótima alternativa, né, para as grandes cidades brasileiras, porque iria reduzir os congestionamentos, iria reduzir os tempos de viagens aí dos trabalhadores, das pessoas que utilizam o transporte coletivo, né? Depois nós temos o transporte aquaviário, como o próprio nome já diz, utiliza a água, né, como meio. Então ele vai corresponder a 13,6% da nossa matriz e ele pode ser dividido em transporte aquaviário fluvial e em transporte aquaviário marítimo. O fluvial é aquele que vai utilizar os rios, tá? E o marítimo, como o próprio nome já diz, o mar, né? Esse vai ser mais utilizado para as exportações, certo? Então, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de rios, né? Rios perenes que não secam durante o ano, mas são muitos rios de planaltos, tá, pessoal? Que são bons para gerar energia, mas que não são bons para navegação, porque eles têm muitos desníveis, certo? Então, quer dizer, Letícia, que não dá para navegar em rios de planalto?
dá para navegar em rios de planalto, só que tem que ser construídas uma grande obra de engenharia chamada de eclusas, né? Que ela vai funcionar como se fosse um elevador, para levar a embarcação de áreas mais baixas para áreas mais altas e o contrário também, né? De áreas mais altas para áreas mais baixas, certo? Então, um outro tipo de navegação que é pouco utilizado no Brasil, que poderia ser utilizado também, é a chamada navegação de cabotagem, que é aquela navegação que se dá entre portos de um mesmo país, né, acompanhando aí a linha da costa, tá bom? Um exemplo, poderia sair uma embarcação do porto de Itaqui, no Maranhão, aí ele faz uma parada no porto do Pecém, no Ceará, aí depois faz uma parada no porto de Suape, em Pernambuco, e aí termina fazendo uma parada no Porto de Santos, em São Paulo. Então isso eu chamo de navegação de cabotagem. E aí a gente tem o transporte aéreo, né, pessoal, que é um transporte muito rápido, principalmente para longas distâncias, é muito eficiente, né? Só que ele tem um alto custo de manutenção. E por ele ter um alto custo de manutenção, ele acaba se tornando caro também e inviável para o transporte de cargas pesadas, né, e cargas volumosas. Como a gente citou lá no ferroviário, né, as cargas de minérios de ferro, de grãos, então é inviável você transportar esse tipo de produto via transporte aéreo. Então, quando você tem transporte de cargas, geralmente são cargas que têm um alto valor agregado, né, como por exemplo em itens de tecnologia, né, drones, smartphones, computadores, né, que têm um valor mais alto e que também são mais frágeis, né, e aí que poderiam estar suscetíveis a acidentes em outros meios de transporte. No Brasil, a gente tem um setor consideravelmente fechado, né, a gente tem poucas empresas atuando e isso faz com que as passagens se tornem mais caras, né, diferentemente do que acontece em outros países, acaba dificultando o acesso de grande parte da população. E por fim, pessoal, a gente tem o chamado transporte dutoviário, né? Esse é pouco comum, acho que nem todo mundo conhece, mas como o próprio nome fala, ele transporta através de dutos, né? Através de canalizações, de tubulações. Então é um transporte de baixo custo, mas que ele basicamente funciona para o transporte de fluidos, como gases, óleos, água, tá? Petróleo. Então, basicamente essa é a função. A gente tem uma importante tubulação desse tipo, né, que é o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, né? Então ele transporta aí gás natural, né, que é utilizado como fonte de energia da Bolívia até o Brasil, tá? Então é um tipo ainda pouco conhecido, mas que é bastante eficiente para esse tipo de produto, tá bom, pessoal? É isso, a gente fica por aqui e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!